Fala, Beco. Mais uma aula, uma videoaula que eu estou gravando aqui. Esse tema que eu vou falar para você é o que você me pediu sobre República Oligárquica no Brasil. E fica aí também à vontade para quem quiser depois assistir de novo essa aula, que é um resumo, é claro, né, uma breve explanação do que foi a República Oligárquica no Brasil, que a República Oligárquica durou de 1891, desculpe, de 1894 a 1930, né? Foi assim chamada a segunda fase da República no Brasil. A primeira República, ou a primeira fase da República no Brasil, que foi implantada logo após o golpe da República em 15 de novembro de 1889, veio a ser chamada de República da Espada. Muitos historiadores, Beco, consideram que a República Oligárquica é a segunda fase da República no Brasil, dentre várias fases que nós passamos desde a implantação da República em 1891. Bom, a primeira fase da República no Brasil foi chamada República da Espada, e assim é apelidada porque marcou o governo de dois militares no poder. Aquele que conduziu o golpe da República, né, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que governou apenas alguns meses, além do governo provisório, né, após a implantação e a promulgação da Constituição de 1891, aquela que instituiu o voto direto, o voto secreto, né, o federalismo no Brasil, o Estado laico, entre outras coisas que a Constituição de 1891 ela dispõe, né, ou dispôs, no caso, o Floriano Peixoto, ou desculpe, o Deodoro da Fonseca, ele assume o poder no Brasil de forma provisória e continuou no poder por 4 anos, que era o período de mandato de qualquer cargo eletivo no Brasil. Né? Porém, as pressões contra Deodoro da Fonseca foram muito grandes e ele não conseguiu governar. Durou apenas alguns meses e quem assume o seu lugar é o vice, o Floriano Peixoto. Né? E aí ele terminou o mandato dele, não vou aqui entrar em pormenores do governo de Floriano Peixoto, nem tampouco de Deodoro da Fonseca. O que eu posso dizer é que essa primeira república, ou chamada República da Espada, ela foi muito conturbada. Principalmente porque muda-se uma forma de governo, você tinha a monarquia quando o Pedro II e agora a república, né? Uma forma de governo completamente diferente da monarquia, e o Brasil não tinha ainda estrutura social, nem estrutura político-partidária para conduzir uma república, essa é a grande verdade. Né? E o governo, a segunda república no Brasil, que é a chamada República Oligárquica, essa que você tem um interesse especial, a República Oligárquica ela se inicia através do voto direto e que marca a presença de civis no Brasil. Aliás, a República Oligárquica ela tem essa característica. Ela foi conduzida por civis, enquanto que a República da Espada por 2 militares. Por que o nome foi dado a essa segunda fase da República no Brasil de República Oligárquica? Bom, não só porque foram civis que assumiram o poder político no Brasil, mas principalmente porque foram políticos ligados a uma elite cafeeira e a uma elite política do Brasil. Né? Na verdade, a ligação entre a política e a economia no Brasil eram muito íntimas. Então, quem sobe ao poder com a República Oligárquica é o representante da elite econômica do Brasil. E essa elite econômica brasileira, que vai assumir o poder político, está ligado à produção de café. Né? O café, desde o final da monarquia, já era considerado um dos principais produtos econômicos brasileiros, né? Que era voltado totalmente para exportação. Portanto, tinha uma grande representatividade no mercado internacional. E isso favoreceu o crescimento da elite cafeeira, especificamente de São Paulo e de Minas Gerais. Né? Muito embora o centro da produção cafeeira fosse São Paulo. Daí São Paulo ter crescido não só economicamente, mas também politicamente, uma vez que essa elite econômica, surgida daqueles que nós vamos chamar dos barões do café, eles vão passar a interferir diretamente na política da República Oligárquica. Bom, como eu já desenhei para você aqui, fica fácil de você entender que a República, que é um governo, uma forma de governo diferente da monarquia, por ter a participação popular, marca, portanto, a ascensão da sociedade civil, de representantes civis no poder. Porém, ela é chamada de oligárquica porque foi um pequeno grupo privilegiado economicamente, no caso os barões de café, que assumiram o controle do poder político no Brasil. Daí, então,
ela ser chamada de república oligárquica, porque um pequeno grupo privilegiado economicamente e politicamente vai assumir o controle da república no Brasil. Quem eram esses representantes? Somente da oligarquia cafeeira? Não. Eu costumo dizer que a república oligárquica ela marca a presença da elite agropecuária do Brasil no poder. Porque não foi somente agrícola, foi também a elite latifundiária de gado, da borracha, do cacau, aqui na Bahia, né, que também assumiu esse poder, participava dessa república oligárquica. Isso fez com que as outras classes sociais do Brasil ficassem de fora da participação política brasileira. Isso vale dizer o quê? A classe média, a classe baixa, né, representantes de trabalhadores, representantes da classe média brasileira, não tinham representatividade política. A ponto de nós termos no Brasil, durante essa república, a república chamada República Oligárquica, a presença quase que exclusiva do bipartidarismo. Existiam apenas 2 partidos políticos no Brasil da República Oligárquica, que eram representantes da República de São Paulo, né, do Partido Republicano Paulista, o PRP, e também representantes da República em Minas Gerais, o PRM. Esses 2 partidos, muito embora fossem partidos com diferentes, né, distintos, mas eles tinham uma mesma proposta político-partidária, ou seja, que era administrar politicamente o Brasil, né? O PRM, representantes da oligarquia mineira, e o PRP, representantes da oligarquia paulista. O domínio era tanto que, se você quisesse participar da política brasileira, ou você ingressava no PRP, ou você ingressava no PRM. Isso não exclui os outros estados da participação política no Brasil, contanto que fossem representantes de alguma oligarquia, geralmente agrícola, no caso específico. São Paulo representava a força econômica por causa do café. Eu posso dizer para você que 60% das exportações brasileiras eram do café. Portanto, era um produto que tinha que se ter muito cuidado, né, muita atenção, porque o preço do café e a valorização do café dependia muito do mercado externo. E o Brasil sofreu muito com isso, né? Principalmente porque era um produto basicamente exclusivo das exportações, era o produto vitrine, é aquele que dava os maiores lucros para o Brasil em termos de exportação, era o café, porém privilegiava só uma classe, né? As demais classes, elas não tinham participação política, portanto também não usufruíam e não conseguiam entrar nesse cinturão que era a chamada República Oligárquica. Mas era útil. A sociedade era útil. Por quê? Porque era um voto, era um processo eletivo no qual havia a participação popular. O voto era da participação popular, muito embora restrita a uma parcela da população, logicamente, maior de 21 anos, homens, mulher não votava, né? O voto era direto, secreto, porém restrito a uma determinada classe social. E principalmente a não participação da mulher no processo eletivo, né? Isso fez com que fosse mais fácil você dominar essa sociedade, que potencialmente poderia participar do processo eletivo. E aí é que está o jogo que vai começar na política oligárquica, né? A política oligárquica ela vai desenhar um cenário político no Rio de Janeiro, que era a capital, né, do Brasil, da República, e os outros estados, né, muito embora não estivessem diretamente participando do poder central, mas ela dava suporte para que esses políticos de São Paulo e de Minas Gerais estivessem no poder. É a chamada política dos governadores, que era muito comum acontecer, né, até hoje, aliás, acontece, diga-se de passagem, né, que é a troca de favores. Em troca do meu apoio político, você me dá cargos, você me dá privilégios, você me dá oportunidades de ter maior participação no poder político geral. Então, a República Oligárquica, ela tinha uma estratégia seletiva de poder. Só participa do poder quem faz e quem me dá ajuda para que eu possa devolver em troca de favores. Em contrapartida, esses estados também atuavam internamente, né, nos seus territórios, como a Bahia, como Minas, como Pernambuco, como Rio Grande do Sul, a chamada política dos coronéis. Vimos a política dos governadores, que era na esfera de cima, né, governadores e a elite política nacional, e a política dos coronéis,
que é exatamente uma classe política, oligárquica, logicamente, que dominava o cenário político local. Ou seja, enquanto os governadores dominavam dos estados ao governo federal, os coronéis dominavam a parte interna, a parte do interior dos estados, exercendo o controle de voto, o chamado voto de cabresto, ou dos currais eleitorais, onde eles tinham o seu eleitorado, né? Onde eles ameaçavam, muitas vezes compravam votos, ou eram trocados por qualquer outra situação de favores ali locais. Prática essa que existiu até pouco tempo aqui no Brasil, e se duvidar, ainda existe em alguns lugares. Portanto, a República Oligárquica ela vai ter também uma outra característica, que é a alternância no poder. Não era permitido que o outro eixo do país estivesse na presidência. Ficou entre São Paulo e Minas Gerais. Daí também ser conhecida como a política do café com leite, porque os presidentes brasileiros, ora eleitos representantes de São Paulo, ora era eleito representante da indicação, né, do PRM. Então ficou entre PRM e PRP. Ora, o presidente da República era PRP, ora era PRM. Eu tenho um livro aqui, né, que tem aqui todos os presidentes da República Oligárquica. Se você quiser, depois eu posso mandar para você aqui. A exceção é de um presidente gaúcho, o nosso queridíssimo Hermes da Fonseca, que foi o gaúcho, né, que governou aí de 1910 a 1914. Ele era gaúcho. Fora isso, ou mesmo que ele fosse baiano, ou que não fosse, mas que estivesse dentro do PRP ou dentro do PRM. Essa é a chamada política do café com leite, e que o nome era dado exatamente porque foi essa elite agrícola que esteve no poder, ligado principalmente à produção cafeeira. Dentre outras coisas, a República Oligárquica, ela desenvolveu uma política interna de valorização do café. Ou seja, todo o esforço era para proteger o café. Então veio a Primeira Guerra Mundial, depois veio o craque da Bolsa de Valores de Nova York, crises internacionais que abalaram a estrutura da produção cafeira no Brasil e das exportações, consequentemente. Então, sempre que ocorria algum problema dessa natureza econômico, que abalasse a estrutura econômica do PRP, né, já que eles eram representantes do café, havia sempre uma política que eles bolavam, como compra de excedente de produção, política de valorização do café, até o convênio de Taubaté que existiu justamente para dar suporte a essa oligarquia cafeeira. Ok? Eu espero que eu tenha ajudado você e que qualquer dúvida você sabe que você pode repetir, me perguntar diversas vezes, ok? Um abraço.